Margarida, bem-vinda. Na Olá. tua mira, precisamente a CP e a greve na CP. De que forma é que estes protestos entram na campanha mais do que este ping-pong de troca de críticas e de idas a banhos? Bem, tudo entra na campanha, não é? Até Sim. o pó verde lançado em cima de Rui Rocha e, de facto, a campanha eleitoral é um momento certo para chamar a atenção para alguns temas, ainda que possamos estar em desacordo quanto aos métodos usados para chamar a atenção sobre os temas. Sim. Mas a greve também é política, assim como é política a reação do governo que acusou a greve de ser política. No fundo, há aqui interesses que conflituam de parte a parte e, portanto, foi um bocadinho isso que nós vimos aqui num filme que afetou muito a vida de muitas pessoas nesta passada semana. Sim. Esta semana esse efeito da greve já será mitigado, para já porque há menos sindicatos a fazer este pré-aviso, ou seja, esta greve não é tão abrangente como eram estas duas últimas greves da CP. Mas e depois também há serviços mínimos. A greve foi particularmente sentida e também descarrilou de alguma forma politicamente. Sim. Qual é que é o fundamento deste protesto que aqui estamos a assistir? Porque é que a CP decidiu agora entrar com esta luta? Bem, isto tem uma história, como quase tudo, uma história que começa bastante antes. Ou seja, o ano passado foi criado um grupo de trabalho. Porquê? Porque há um problema na CP, há um problema de retenção de pessoal. Há mesmo concursos que são abertos e que ficam vazios. Há gente, nomeadamente nas oficinas, que entra e passado muito pouco tempo sai porque os salários não são competitivos, sai, por exemplo, para a IP, sai para o metro, estou a falar aqui da zona de Lisboa, Sim. sobretudo. O que é que acontece? Nós tivemos uma compressão nos salários da CP nos últimos anos. No ano 2000, há 25 anos, quem entrava para a CP entrava a ganhar mais ou menos 180% do salário mínimo nacional dessa época e chegava ao topo com 250% desse salário. Agora entra a ganhar 120% do salário mínimo nacional e chega ao topo com 180%. Portanto, houve uma compressão dos salários, tem havido alguns aumentos, mas isto está a gerar uma grande dificuldade em reter pessoal e um grande descontentamento interno. Nós temos de nos lembrar que a CP tem cerca de 3 mil trabalhadores. Estas duas greves a que assistimos agora tiveram cerca de 100% de adesão. É muita coisa. E, portanto, isto significa que, efetivamente, há um descontentamento muito grande. E, como eu dizia, no ano passado criou-se um grupo de trabalho para encontrar soluções para estes problemas. Houve um relatório que ficou pronto mais ou menos meados, final de fevereiro, e depois não se percebe muito bem porquê, só no início de abril é que esse relatório terá chegado com as suas conclusões finais, que foram aprovadas por unanimidade pelos 12 sindicatos que há na CP. Não se percebe muito bem porque só chegou depois ao governo. Então, quais são os ingredientes que aqui temos para isto ter corrido efetivamente mal? Bem, isto correu mal, desde logo, porque havia esta expectativa criada pelo tal acordo que fica na gaveta. É preciso que se diga que este acordo teve uma unanimidade completamente histórica, foi uma negociação muito dura e difícil e ele previa uma série de coisas, nomeadamente ir em relação ao salário mínimo nacional a estes gaps que eu falei há bocado, encurtá-los não para o ano 2000, mas encurtá-los para os níveis de 2018, que já seria uma coisa boa, um aumento do extraordinário 4% em julho, e acelerar os tempos de progressão na carreira. Quando isto chega ao governo, percebe-se que não podia ser exatamente assim como estava no acordo, há uma nova negociação, os sindicatos cedem numa série de coisas, mas entretanto, como não havia ali um desfecho, entregam um pré-aviso de greve no dia 15 de abril. Acontece que tiveram uma reunião no dia 22, aceitaram uma série de coisas e estavam à espera de umas garantias, de um documento por escrito, alguma coisa, e é no dia 26 de abril, a seguir a um feriado, que numa reunião por Teams, a administração da CP comunica aos sindicatos que aquilo que ficou acordado não poderia ser, que não havia, porque o governo estava em gestão, não havia margem, e aí esse descontentamento era muito grande. Os sindicatos, como eu disse, estavam nesta expectativa há muito tempo, e não é por acaso que se consegue uma greve com 100% de adesão. E, portanto, eles avançam mesmo para a greve. Mais este fator, que é não haver os tais serviços mínimos. Exatamente. Muita gente pergunta, mas porquê é que não houve serviços mínimos? Porquê?
Porquê? Porque isto é decidido por um tribunal arbitral do Conselho Social e Económico. São tribunais que não têm propriamente juízes, têm juristas que são rotativamente ou para a parte mais do patronal ou da parte dos trabalhadores. Neste caso, este tribunal que decidiu que não impunha os serviços mínimos era Bacelar Gouveia, um jurista até com ligações muito conhecidas ao PSD, que entendeu uma coisa, entendeu que não estavam em causa necessidades sociais imperativas, ou seja, ninguém ia morrer por causa disto. Podia chegar atrasado ao trabalho, podia ter falta, podia haver uma série de problemas, mas haveria outras formas de tentar contornar e, portanto, entendeu que juridicamente não havia forma de justificar serviços mínimos, assim como também não havia forma, provavelmente, e por isso o Governo não o fez, de justificar a requisição civil, que é uma coisa que também se pode fazer em algumas greves. Mas há ou não há nuances político-partidárias? Há sempre. Há sempre. Mas depois há aqui uma coisa engraçada. Respondeste com 100% de certeza. Sim, tal há sempre como em tudo, em todos os lados. Em todos os lados. Agora, há aqui uma coisa que é preciso ver. Havia no subtexto das críticas todas que se fizeram uma ideia de que isto é uma crise, é uma greve provocada por partidos. E o que é que estava na cabeça de toda a gente? Na cabeça e nos posts de Instagram da Iniciativa Liberal, que tinha sido o PCP. Aliás, eu estou a dizer isto porque a Iniciativa Liberal tinha uma espécie de um meme em que o símbolo da CP tinha ao lado um símbolo de foice e martelo. Acontece que as coisas não são assim tão simples. Porquê? Porque a CP tem 12 sindicatos, como eu disse há pouco, e destes 12 sindicatos, só um é afeto à CGTP. E mesmo o GT tem uma representatividade, o GT, que normalmente é mais conotada com PS e PSD, tem uma representatividade relativamente baixa. A esmagadora maioria destes sindicatos, nomeadamente o dos maquinistas, que é muito forte, são sindicatos independentes. Portanto, a ideia de que há aqui um partido ou partidos a manobrar diretamente a CP não me parece jogar muito com esta realidade sindical. Só que esta realidade, de repente, escalou ao ponto de se questionar a lei da greve. O que acontece muito. Porquê? Porque normalmente as greves não são muito populares. Também acho que há uma quarta parte de culpa nossa, jornalistas, que nós damos muita atenção ao incómodo que as greves causam, que efetivamente elas prejudicam muitíssima gente. E eventualmente e menos, às vezes, da negociação e do... o que é que está na base e da razão e das razões. E, portanto, obviamente, a maior parte das pessoas não gosta de greve e não gosta de não ter comboio quando quer ir para algum lado. Portanto, há um lado que é popular dizer mal da greve e, portanto, os políticos aproveitam isto. Luís Montenegro disse que isto era uma coisa completamente desproporcional por causa desse efeito que tinha nas pessoas e que qualquer dia vamos ter de pôr cobro a isto. O isto não se percebeu muito bem, mas depreende-se que talvez seja esta coisa de não ter havido serviços mínimos, embora mais uma vez eu diga que isto foi uma decisão do Tribunal Arbitral, da qual o Governo pode recorrer para a relação. Mas isto, quer dizer, mudam-se os políticos, mudam-se os tempos. Quando Pedro Nuno Santos enfrentou uma crise, que aliás foi uma crise muito complicada, com os motoristas de caminhões pesados que conduziam caminhões com matérias perigosas, Pedro Nuno Santos também pôs um bocadinho em causa a lei da greve, quando disse que era preciso refletir sobre a organização sindical e sobre esta coisa da lei da greve. É preciso ter cuidado com o que se diz sempre. É preciso ter muito cuidado. Verdade que neste caso estava em causa, por exemplo, a manutenção de estoques que podiam ser primordiais, nomeadamente na questão do combustível. Mas não é isso a frase. A frase é temos de refletir sobre a organização sindical e sobre a lei da greve. Traz aqui uma pergunta em relação a André Ventura. Pois trago, porque se nós... É que André Ventura esteve estranhamente silencioso, enquanto havia aqui este zig e este zag, para citar Luís Montenegro, entre Montenegro e Pedro Nuno Santos, Ventura estava, curiosamente, bastante silencioso. Mas Ventura tem uma coisa para contar ao país, que é o que é que aconteceu ao Solidariedade. O Solidariedade era uma central sindical que se propunha a não ser pela luta de classes, mas pela conciliação de classes e a agregar uma série de sindicatos. E como vimos, há muitos sindicatos independentes. Não é só na CP, é em variedíssimas áreas e, portanto, poderia ser uma coisa a que este Solidariedade fosse buscar. Acontece que o Solidariedade, cujo nome é inspirado aqui em Espanha, e num sindicato de um partido irmão do Chega, o Vox, numa central sindical, foi anunciado em 2022. Em 2023 foi dito que ia haver uma primeira grande ação de rua do Solidariedade. Estamos em 2025 e eu, pelo menos, não consegui encontrar nenhuma
referência à existência desta central sindical do Chega. Mas notei que Ventura evitou um pouco o tema. Margarida, obrigado. Até para a semana. Obrigada. Até para a semana.